Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, já nas telas, Cássia? Já nas telas. Então, quem está nos assistindo lá no Facebook, no nosso canal no YouTube, no Globoplay, no nosso site cbn.com.br, estará em instantes ouvindo e já está assistindo a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Sardenberg, todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Bom, temos aqui um tema que é a triagem que o ministro Alexandre de Moraes está como que fazendo lá entre os presos por causa dos atentados de domingo. Muita gente continua presa, muitos foram liberados. E o que você nos comenta, Vera? Exato, Sardenberg. Ele está fazendo essa triagem depois das prisões em flagrante e decidindo dessas prisões quais vão ser convertidas em prisões preventivas e quais serão revogadas com a sua troca, né, sua substituição por outras medidas cautelares, como a proibição de uso de celulares, proibição de uso de redes sociais e a colocação de tornozeleira eletrônica em muitos dos casos. Então, o critério que ele está adotando é se a pessoa tem alguma comprovação de participação nos atos que acabaram com a invasão dos 3 prédios dos 3 poderes. Então, se as pessoas desceram dos acampamentos lá de Brasília rumo à esplanada dos ministérios e se envolveram de alguma maneira na invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e da sede do Supremo, elas estão tendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. E ele está, na maioria dos casos, canetando, sim, a prática de atos terroristas. Essa é uma controvérsia jurídica, né? Por exemplo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está anunciando que fará uma série de denúncias já até o final dessa semana, tentando aí recuperar o tempo perdido, ele está dizendo que não o fará por terrorismo, porque ele não vê caracterização de terrorismo no que aconteceu lá, porque teria de haver comprovação de crimes de xenofobia, crimes contra religiões e crimes dessa natureza, e que ele não vê, portanto, terrorismo nos atos, mas diz que vai apresentar mais de 200 denúncias, incluindo aí financiadores e os que participaram dos atos. Mas a justificativa do Alexandre de Moraes para essas prisões preventivas, e já são 147 que ele converteu, sim, inclui terrorismo, além de suspensão violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado e outros crimes que ele lista ali. Ele deve analisar mais de 1.700 e tantas prisões em flagrante até o fim dessa semana, até sexta-feira. Então, hoje e os próximos dias vão ser gastos na análise ali, caso a caso, a partir do que essas pessoas disseram nos seus depoimentos, nas audiências de custódia, logo depois da prisão em flagrante. E aí tem 2 coisas importantes, né, Vera? Uma delas é a gente ter uma individualização das condutas, né? Analisar caso a caso, saber o que cada pessoa ali fez. E outra coisa também é trazer essa percepção, não só a percepção, mas deixar claro que tem alguma coisa sendo feita em relação à investigação, que não foi algo de prender essas pessoas, de tentar conter aquele movimento criminoso na hora em que ele acontecia e depois não aconteceu mais nada, não há investigação, não se chega, por exemplo, a quem financiou isso, a quem ajudou a conceber, por exemplo, a invasão, né? Acho que dessa vez vai ser muito difícil a gente ter algo desse tipo, Cássia, de ficar só na ameaça e não resultar em nada, porque o que a gente assistiu foi muito grave e a gente já tem aí alguns avanços nesse sentido que você disse, né? A gente teve aí consequências, inclusive, para o comandante da PM da ocasião, para o ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, a perícia dos objetos encontrados e também dos objetos destruídos no dia, ela corre a todo vapor, é o maior trabalho de perícia legal já feito no Brasil, pela quantidade de coisas a serem periciadas. Então, todos os esforços, tanto da Polícia Federal,
quanto do governo federal, quanto do Supremo, e até do Congresso, em certa medida, apesar de estar ainda de recesso, mas vai haver num segundo momento, são no sentido de que a punição seja, de fato, rápida, ampla e exemplar. A gente tem ainda dúvida quanto aos militares. Eu falei já sobre isso aqui com vocês, falei no ponto final, escrevi a respeito. Então, eu acho que a maior dúvida paira quanto ao que vai acontecer, quanto à responsabilização dos militares, mas em relação a esses que participaram lá do quebra-quebra, que foram presos em flagrantes ou não, que foram presos a posteriori, que tem muitos casos, e também dos financiadores, esses vão ter sim uma punição exemplar, a gente não precisa ter muita dúvida disso, eu acho. Tá certo. E finalmente o Anderson Torres ficou de bico calado, né? Ficou, ele foi preso no sábado, desde então está preso lá numa unidade da PM do DF no Guará, e hoje era o depoimento dele. Entre ontem e hoje ele solicitou a presença de uma psicóloga, e está aí demonstrando para quem conversa com ele, amigos, advogados, aliados, uma certa depressão ali, um estado meio de não aceitação do que aconteceu com ele, dizendo que não fez nada que justifique isso, etc. Mas, na primeira oportunidade que teve de se defender, preferiu ficar em silêncio e deverá deixar para apresentar a sua defesa só em juízo, Sardenberg. Mas a situação dele não é fácil, não é simples, não deverá ter a prisão relaxada tão cedo, pelo que eu conversei com ministros do Supremo, e mais do que isso, mesmo se não tivessem acontecido os atos terroristas que aconteceram no dia 8 de janeiro, Anderson Torres já era um candidato a um pedido de prisão preventiva. Pelos inquéritos a que ele já responde, tanto no inquérito das fake news, quanto naquele inquérito da live do Bolsonaro, em que ele emitiu uma série de mentiras a respeito das urnas eletrônicas, e também no inquérito da PRF, das ações da PRF no dia da eleição e depois nos bloqueios das estradas. Então, a situação dele já era muito ruim, e eu ontem tive o bastidor de que o governador Ibanez Rocha, foi avisado disso, de que ele estava prestes a nomear para secretário de Segurança alguém que poderia vir a ser preso. E que ainda assim ele insistiu e prosseguiu com a nomeação do Anderson Torres. Então, esse é um que eu acho que não sai tão cedo da prisão. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Continuamos amanhã. Continuamos amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Até mais, tchau. Vera. Tchau, tchau.